Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar sobre as maiores curiosidades, os desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e estou aqui com dois grandes amigos e cirurgiões, Dr. Lucas Calazans, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, mais um episódio aí pra gente. Acho que o papo hoje vai ser muito bom, especialmente pelo nosso convidado. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, ele que é especialista em cirurgia geral. Tudo bem, cara? E, gente, boa tarde, né? Bom dia. E estamos aqui com um convidado para falar de um tema muito interessante que eu acho que, assim, a nossa audiência vai gostar demais dessa conversa hoje. E hoje nós estamos tendo a honra de receber realmente um convidado muito especial. Ele que é especialista em endoscopia digestiva, mestre pela UFMG, doutor pela USP, treinamento em procedimentos endoscópicos avançados em Lyon, na França, membro titular da SOBED, da Sociedade de Endoscopia, da Sociedade Francesa de Endoscopia Digestiva, um dos coordenadores do Serviço de Endoscopia da Rede Mater Dei de Saúde, chefe dos residentes de endoscopia da Rede Mater Dei de Saúde, na Unidade Santo Agostinho. Que honra, muito bom te receber por aqui, doutor Rodrigo Rodrigues da Silva. Muito obrigado, André, por essa introdução, né? Agradeço demais o convite de vocês. É um prazer estar aqui com o Caio, com o Lucas, com você. É uma experiência totalmente diferente do que eu estou acostumado, né, a fazer. É meu primeiro podcast, né? Muito bom, é assim mesmo. E se faltou alguma coisa aqui, seu currículo é muito extenso, você pode falar aí, tá? Não tem assim, não. Tem que falar, Não, acho até que a próxima vez eu posso dar uma enxugada, né? Tudo aí. Muito legal. E hoje nós temos a proposta de conversar com o Dr. Rodrigo Roda sobre endoscopia digestiva alta. Esse episódio eu acho que vai servir muito para a gente tratar desse tema que é muito importante, né, gente? E vale ressaltar que nenhum dos comentários e orientações que nós conversarmos por aqui substituirão uma consulta médica com um especialista. E aí, gente, endoscopia digestiva alta, o que nós vamos explorar, Dr. Rodrigo Roda, por aqui hoje? Acho que a gente começa explicando, né, para a nossa audiência que o nome endoscopia digestiva alta é o nome completo da endoscopia. Porque às vezes vai gerar uma confusão, né? Não, o que é endoscopia digestiva alta? É aquela endoscopia tão rotineira, né? Que a gente tem o hábito de solicitar, de pedir, os pacientes já conhecem, todo mundo já teve um parente ou um familiar que já fez. É um exame, um procedimento que está muito comum, né? Muito enraizado, né? na vida da maioria das pessoas. Bacana. Rodrigo, queria te fazer uma pergunta, um prazer recebê-lo aqui hoje conosco, viu? Obrigado, Lucas. E a endoscopia, ela está cada vez mais disponível para os pacientes, nos hospitais, em clínicas, e isso veio aí nas últimas décadas, muito possivelmente. Antigamente, a gente sabe que existiam aparelhos de endoscopia que eram muito grossos, grosseiros, e até mesmo uma endoscopia antigamente chamada, né, que era endoscopia rígida, que era um aparelho tipo um bastão óptico que era passado pela garganta e tudo mais, uma coisa muito mais arcaica do que a gente tem hoje. Hoje os aparelhos são modernos, sofisticados, eles são delicados, muito mais finos e certamente também são muito caros, né? Vocês que trabalham com isso sabem muito bem. Conta pra gente um pouco, começando sobre o equipamento, sobre essa disponibilidade, essa modernidade do que a gente tem hoje com você. Lucas, Caio, esse assunto me fascina muito, né? O início da endoscopia, especialmente, é muito interessante. Então, como você disse, os aparelhos inicialmente eles eram rígidos e no Japão surgiu o que eles chamavam de gastrocâmera, que era uma câmera em miniatura que a pessoa engolia, fazia-se uma foto e depois recuperava-se essa câmera minúscula e revelava-se esse filme para ver se dava sorte de ver, de repente, uma úlcera, para ver o aspecto do estômago, né? E a partir disso é que teve-se a ideia de fazer os aparelhos mais flexíveis, né? A tecnologia foi avançando e aí surgiram, então, os primeiros endoscópios flexíveis. Inicialmente eram parcialmente flexíveis até se tornarem esse... Hoje em dia, para a nossa audiência aqui, que é importante falar que é para o público em geral, né? Então, a gente tem um tubo que ele tem uma espessura aproximada de um dedo, né? Não chega a 1 centímetro,
muito maleável e que a gente consegue passar pela garganta assim, sem nenhum incômodo para o paciente, né? Lembrando que esse exame é quase sempre feito com uma sedação, tá? Antes de falar especificamente da sedação, né? Vamos falar um pouquinho da evolução desses equipamentos. Então, eles foram cada vez mais tornando-se menos calibrosos, né? Os recursos ópticos também foram melhorando com o tempo. Então, hoje, a gente tem aparelhos que são capazes de... A gente tem como se fosse um microscópio realmente na ponta do aparelho. Eu consigo fazer magnificação de imagem, avaliar a mucosa do intestino quase que num nível celular mesmo, né? Então, isso melhora muito a possibilidade da gente fazer o diagnósticos corretos, né? A acurácia do nosso exame. Então, isso melhorou muito. Então, o medo que o paciente tem de fazer uma endoscopia, porque o aparelho é muito grosso, vai machucar minha garganta, né? Isso não se justifica mais. Os aparelhos são muito bons e o exame é muito bem tolerado, principalmente quando feito acompanhado da sedação, né? Excelente. Sobre essa questão do microscópio, né, que você falou, como se fosse um equivalente de um microscópio na ponta do aparelho, consegue analisar as glândulas mesmo, os tecidos nos mínimos detalhes, quase que, assim, de forma inacreditável às vezes, né? Eu acho que o grande impacto da endoscopia, e vale isso também para a colonoscopia, diante de uma lesão que a gente suspeita, né, que pode ser um pequeno câncer, a gente consegue avaliar essa lesão com esses recursos ópticos e saber se o tratamento endoscópico ele pode ser curativo ou não. Então, a endoscopia permite achar uma pequena lesão que vai virar um câncer e analisar se já é um pequeno câncer, né? Se for uma lesão já um pouco mais avançada, o tratamento endoscópico ele pode não ser suficiente. A gente precisa encaminhar esse paciente, então, para um tratamento complementar, que seria o tratamento cirúrgico ou o tratamento com um oncologista, né? Então, esses recursos ópticos servem para a gente tentar determinar a melhor estratégia de tratamento para o paciente. Rodrigo, você tocou nesse assunto do câncer, né? É uma coisa muito atual, né? Cada vez mais a gente vê isso. Mas antes de especificar, essa é só uma das causas, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo sobre as indicações mesmo. Atualmente, a gente já tratou isso em outros episódios, tudo é muito rápido, tudo é muito disponível, as pessoas são imediatistas e na medicina isso está sendo cada vez mais incorporado, de forma que a gente tem reparado que está perdendo muito a questão de examinar o paciente, de fazer uma conversa, uma anamnese bem feita, né? Então, assim, como tem essa disponibilidade ampla, tudo assim, o paciente chega lá com uma dor abdominal qualquer, endoscopia digestiva alta, solicito, ultrassom do abdômen. Então, assim, você podia explicar para a gente, assim, de forma sumária mesmo, o que você vê, né, como especialista na área, as melhores indicações para se fazer esse exame? André, essa é uma questão muito importante, porque existe, por um lado, uma indicação excessiva das endoscopias, né? Ao mesmo tempo, não existe um programa nacional de prevenção ao câncer de estômago. Então, eu acho que, muitas vezes, nós perdemos a chance de fazer um diagnóstico precoce de uma lesão, né, neoplásica precoce, então um câncer que de repente poderia ser tratado, porque o paciente não teve acesso à endoscopia. Isso acontece muito nos pacientes do SUS, né? Então, a mortalidade, por exemplo, do câncer de estômago no Brasil ainda é muito alta. A sobrevida em 5 anos, ou seja, o paciente que tem o diagnóstico de câncer de estômago no Brasil é diferente do paciente que tem o diagnóstico de câncer de estômago no Japão, porque lá eles conseguem fazer o diagnóstico precocemente, né? Então, acima dos 40 anos, eu já fiz minha endoscopia, mesmo não sentindo nada, certo? Porque eu quero ver se não vai ter uma lesão precoce, se eu não tenho nenhuma condição predisponente ao aparecimento do câncer gástrico. Talvez para o paciente entender, para os nossos ouvintes entenderem, de repente ele pode ter uma gastrite atrófica, pode ter uma gastrite crônica com metaplasia extensa, né? E isso predispõe ao aparecimento de câncer. Então, com esse objetivo, eu acho que é interessante a realização de uma endoscopia, pelo menos, acima dos 40 anos, né?
mesmo na ausência de sintomas, tá? Sei que isso é controverso, né, no nosso meio, mas eu já fiz a minha, né? Aqui a gente gosta das controvérsias, viu, Rodrigo? Isso. A gente gosta de falar isso. É interessante você puxar essa questão desse exame mesmo, vamos falar assim, né, de rastreio, talvez criar um exame basal do paciente ali, assintomático, para quando eventualmente surgirem sintomas, a gente tem até um método comparativo, né? Exatamente, porque as indicações clássicas seria aquela dor abdominal persistente, o paciente que está tendo, né, dificuldade para alimentar, está tendo um emagrecimento que não se sabe a causa, ou teve algum tipo de sangramento, né, alteração do hábito intestinal. Então, são as indicações clássicas para realizar os exames endoscópicos. Mas eu acho que o maior impacto da endoscopia e da colonoscopia é na prevenção do câncer. A gente tem a capacidade de encontrar um câncer numa fase inicial e isso muitas vezes acaba sendo não sendo realizado da forma adequada, principalmente no nosso país, né? Em questão de saúde pública, não existe isso. A gente não consegue oferecer esse tipo de exame para toda a população. E isso é uma deficiência que nós temos, né? Enquanto no Japão a sobrevida em 5 anos do câncer gástrico chega a 70%, no nosso meio é 30%. Porque a gente está diagnosticando as lesões de forma mais tardia. Então, quando a gente faz uma endoscopia, eu só encontro lesões grandes. Eu quero achar uma lesão pequenininha. É, isso mesmo. A gente estava no congresso essa semana e o japonês, melhor de todos, falou sobre isso, né? Que trata de câncer gástrico e, assim, os critérios para eles realizarem, né, Lucas? A endoscopia, assim, são muito menores do que os nossos, né? E os aparelhos são ultra, mega modernos, né? Que isso influencia, a gente pode abordar isso mais para frente. André, você tocou num assunto muito importante, porque assim, a endoscopia hoje ela é segura, né? Então, o medo que o paciente... Ele não tem que ter medo de realizar uma endoscopia. É um procedimento muito seguro, ele é rápido, ele é indolor, realizado com sedação, né? E permite você fazer a prevenção dos cânceres, dos mais frequentes que podem acometer, tanto homens e mulheres, que são o câncer do intestino e o câncer do estômago, né? Então, é muito importante a endoscopia e a colonoscopia na idade certa. Eu acho que a partir dos 40, 45 anos é o ideal. Hoje em dia a gente não tem mais aquilo, né, do paciente, vamos falar assim, né, ter um preparo tão grande, né, para a endoscopia. É um procedimento que marca de manhã, 1 hora depois o paciente está indo embora, eventualmente consegue até voltar para o trabalho, né, na parte da tarde. Evoluiu muito esse aspecto, né, do exame, da facilidade de fazer e do bem-estar do paciente antes, depois e durante o procedimento. É importante falar, Caio, assim, que se a gente tem um exame que é muito difundido, é fácil você marcar o seu exame. Em contrapartida, existem outras exigências, principalmente com relação à sedação, né, a liberação desse paciente sem um acompanhante, né? É importante passar essa mensagem para quem está nos ouvindo, né? Então, hoje em dia, a sedação, como ela melhorou, ela é uma sedação um pouco mais forte. Então, a gente desaconselha que o paciente vá sem acompanhante, que ele dirija depois do procedimento, né? Que ele vá trabalhar depois do procedimento. Então, esse dia é um dia de repouso, né? A gente recomenda não passar nem mensagem, nem e-mail, não mexer no WhatsApp para não fazer bobagem. Entrando nesse caminho que o Caio falou, a gente entendeu um pouco dessa jornada, vamos assim dizer, do paciente que vai ser submetido a um procedimento de endoscopia. Inicialmente, então, o paciente passou por alguma consulta ou completou a idade e o médico assistente fez o pedido da endoscopia para aquele paciente. E ele chega, então, com o papel na mão e marca lá com a secretária, né? Eu quero fazer uma endoscopia com o Dr. Rodrigo Roda. A partir daí, qual que seria o passo inicial e dentro disso a gente vai dialogando? É muito importante essa interação entre o médico assistente e o médico endoscopista, né? Ajuda muito quando, né, a gente recebe um pedido bem feito do médico, especificando exatamente o que ele quer encontrar naquele exame. Né? Esse paciente tem uma anemia, esse paciente está tendo diarreia, porque isso vai direcionar o nosso procedimento. Eu posso colher biópsias de uma determinada região, posso fazer biópsia do duodeno, tenho que pesquisar a bactéria H. pylori, que causa gastrite ou não, né? Então, é muito importante, o bom exame começa com esse pedido médico bem realizado. A partir disso, o paciente basta o jejum
de alimentos sólidos por 8 horas, né? Então, o paciente vai chegar em jejum no nosso setor, ele pode tomar líquidos teoricamente, até 2 horas antes da sedação. No setor, ele vai ser submetido a uma punção venosa só, né? Uma punção, uma avaliação rápida com a nossa equipe de anestesia. Então, felizmente, onde eu trabalho, a gente só realiza esses procedimentos com o auxílio do médico anestesista, né? Que dá uma segurança enorme para o paciente, para a gente também, né? É feita uma sedação que ela tem um efeito super rápido, ela começa a agir em 6 segundos, isso é espetacular, né? Então, assim, o paciente, a gente até brinca, pode contar até 10, e a gente começa a sedação, o paciente com 6 segundos ele já dormiu, e em 6 minutos ele começa a acordar. E a função do nosso colega anestesista é repicar a dose para manter no nível de sedação adequado para a gente. Qual que é o nível de sedação adequado para a realização de uma endoscopia? É o que a gente chama de sedação consciente. Ou seja, é aquele paciente que ele consegue até ouvir, entender o que eu estou pedindo para ele. Às vezes eu peço para o paciente, respira fundo, solta o ar, né? Ele consegue contribuir com o exame, mas ele não vai lembrar de nada, né? E ele é capaz de manter a respiração espontaneamente. Então, para os nossos ouvintes, assim, a anestesia geral seria aquela anestesia que a pessoa não consegue respirar espontaneamente, aí tem que fazer intubação, né? Na endoscopia não tem disso. A gente ceda um pouco, aquele sono um pouco mais profundo, que a gente consegue introduzir o aparelho sem incômodo para o paciente. Uma boa endoscopia, ela demora de 7 a 10 minutos, né? Dá para fazer um bom exame com esse tempo. E o paciente fica mais uns 10, 15 minutos na recuperação, aguardando a confecção do laudo. Aí a gente já faz o laudo, entrega para o paciente o laudo com tudo que a gente encontrou. Faz parte da boa endoscopia a documentação de imagem. Então, a gente tem alguns marcos anatômicos que a gente tem que fotografar obrigatoriamente, né? E o laudo com as fotos é entregue no momento para o paciente, ele vai para casa já com tudo certinho, né? Para levar para o médico que solicitou o exame. Excelente. Esse é o caminho, né, que você descreveu do paciente ali na endoscopia. Uhum. E o paciente, então, começou a sedação, ele começou a cochilar, a gente até falou já bastante sobre anestesia aqui num outro episódio, foi super legal com o Dr. Vinícius. E o paciente começou e você iniciou o exame. Então, sobre o exame, você executando o exame, passando ali o aparelho, né, pela boca do paciente, usando um comparativo com o ultrassom, por exemplo, que o paciente ele faz esse ultrassom acordado, então ele sabe como que é o exame. Que está lá o médico passando o aparelho ali, vamos dar o exemplo no abdômen, vendo o fígado, vendo a vesícula, vendo os outros órgãos e vendo aquela imagem preta e branca no computador, que é no caso do ultrassom. Como que é isso? O que o médico endoscopista vê? Como que é? O que é o exame de endoscopia no ponto de vista do endoscopista? Sim, acho que o principal conceito é que a endoscopia é um exame da mucosa do intestino. Então, a gente vai avaliar esse revestimento, né, das mucosas, tanto da cavidade oral, passando... o objetivo principal é a avaliação do esôfago, estômago e duodeno. Então, uma filmagem mesmo, né? Isso, a gente consegue fazer essa imagem dinâmica, né? A gente vai viajando ali mesmo pelo trato digestivo até a segunda porção do adenal, que caracterizaria, então, a endoscopia digestiva alta, que é esse conceito que o André falou já no início, né? A endoscopia digestiva baixa seria o exame de colonoscopia, né? Então, quando a gente fala endoscopia alta, ou digestiva alta, a gente se refere a esse exame de esôfago, estômago e duodeno, né? E a gente vai avaliando toda a mucosa procurando essas alterações. Então, no caso do esôfago, a gente vai poder ver se o paciente tem uma hérnia de hiato, se ele tem esofagite. No caso do estômago, a gente quer ver se tem úlcera, se tem gastrite, se tem alguma alteração anatômica que justifique, né? Tem várias coisas que a gente pode ver. No duodeno, né? As úlceras são cada vez mais raras, né? Mas a gente ainda encontra evidência de doença celíaca, alterações da mucosa duodenal, da papila duodenal maior, que é onde desemboca o canalzinho da bile que vai cair lá no intestino. A gente quer ver se tem alguma alteração também, né? Então, paciente que sangrou, a gente vai procurar a causa do sangramento, tem alguma lesão vascular ou não.
permite o tratamento dessas lesões também, né? Existe a parte da endoscopia terapêutica, que aí a gente consegue tratar muitas coisas por endoscopia também. Além da ressecção de lesões, então vamos supor, a gente faz uma endoscopia, achou lá uma úlcera que está sangrando. A gente consegue colocar clips, né, para parar o sangramento, consegue fazer injeção de algumas substâncias para redução desse sangramento. Então, hoje a endoscopia cresceu muito também. Ela não é mais só um método diagnóstico, hoje ela está muito mais terapêutica também. Permite o tratamento de várias coisas, né? Não sei se é isso, se eu conseguir responder. Rodrigo, eu ia até já estava planejando entrar nessa seara da endoscopia terapêutica. Dá uma explicada para a audiência. É um aparelho a mais que coloca quando vai fazer um procedimento? É o mesmo aparelho? Por onde que entra esse clipe? Por onde que, né, você vai fazer essa manipulação endoscópica? Porque a gente está falando aqui de um aparelho, igual você mesmo falou, da espessura de um dedo. Sim. Um aparelho muito fino. Sim. Porque, assim, eu fico maravilhado com a endoscopia e com esse avanço dela na parte terapêutica. Gera curiosidade, inclusive na gente cirurgião, imagina para o paciente. É interessante, assim, que o exame endoscópico, ele pode ser feito. Você já deve ter ouvido falar até da cápsula endoscópica. Sim. Então, é um comprimidinho, né, que a pessoa engole e aquilo vai fazendo fotos, são várias fotos por segundo, e essa cápsula vai viajando pelo intestino, né, do paciente, fazendo fotos, transmite aquelas imagens para uma DocStation e aquilo ali depois faz um filme. Com essas fotos, você consegue montar um filme com isso. Então, é um exame puramente diagnóstico, a cápsula, né? Então, ela se presta, aí é um pouco diferente, mas para examinar o intestino delgado, que é o que está depois da segunda porção do adenal até o intestino grosso. É a principal indicação dele. Você tem um endoscópio ultrafino, que é um endoscópio que permite até a realização do que a gente chama de endoscopia transnasal. Então, existe uma endoscopia que é feita pelo nariz, né? Qual que seria a vantagem dessa endoscopia transnasal? Ela pode ser feita sem sedação venosa. Então, em alguns países, ela é muito utilizada. Na França, onde eu fiquei, os exames diagnósticos realizados em consultório são muito realizados através da endoscopia transnasal, que é feito só uma anestesia tópica, instila-se ali o anestésico local e passa esse aparelhinho que tem cerca de 5 milímetros pelo nariz e vai até o duodeno, tá? Agora, incomoda. É a pessoa que fala que, não, é muito fininho, não incomoda. Não, incomoda. O desvio de septo, né? Incomoda. Sangra de vez em quando, né? Então, eu não faria em mim, entendeu? Não faria em mim, mas tem um aparelho. Existe essa modalidade. A gente tem, inclusive, esse aparelho fininho, ultrafino, a gente dispõe no nosso serviço, né? A gente usa muito em criança, em algumas situações especiais, quando tem um estreitamento do intestino, a gente usa esse aparelho ultrafino. Esse é bem limitado aos procedimentos diagnósticos também. Ou seja, a gente vai olhar a mucosa e vai colher biópsia, né? Aí você chega para o aparelho standard, que é esse que eu falei que parece que tem quase 10 milímetros hoje, né? Esse aparelho ele tem um canal de trabalho que por dentro desse aparelho eu consigo passar, além da pinça, o catéter injetor, que é como se fosse uma agulha, consigo passar uma alça, que é um fio que eu consigo laçar as lesões, consigo conectar isso numa unidade cirúrgica, cauterizar, né? E permite a gente realizar outros tipos de procedimentos terapêuticos, de hemostasia, né? E, por exemplo, vai tratar coisas mais raras, um divertículo de Zenker, como você tratar. Retirar um corpo estranho, uma moeda. Isso, excelente. Uma criança engoliu uma moeda, bem lembrado, Lucas. Né? Isso é muito comum em pronto-socorro. Então, assim, engoliu alguma coisa, né? O endoscopista ajuda muito no pronto-socorro isso, né? Vai lá, consegue retirar uma moedinha de uma criança, uma bateria, né? Que é uma urgência, então... Ímãs, né? Que também são frequências e urgências. E dá de tudo, né? Pronto-socorro a gente já tirou várias coisas, né? Espinho de peixe. Eu tirei de um amigo meu, cara... Um jacaré mesmo. O cara engoliu um espinho de peixe, Roda. Quase que eu te liguei, falei, Roda, eu não tô conseguindo tirar essa espinho de peixe, rapaz, o espinho de peixe dá um trabalho danado. A gente até brinca assim, que o espinho de peixe é muito na Semana Santa. Quando eu tô no hospital de sobreaviso na Semana Santa, eu já sei que vai ter espinho de peixe, né? E aí dá trabalho que muitas vezes é transparente. Você não consegue ver. Às vezes ele transfixa a mucosa e você vai ver só a pontinha. É perigoso. Mas, cara, muito liso, né?
Mastiga, só mastigar, né? Até dar um conselho assim para os colegas cirurgiões, quando tem o paciente chega, fala que engoliu espinho de peixe e aí faz um exame de... primeira coisa, eles chamam endoscopista, sabe? Já chamam endoscopista, tira esse espinho de peixe. Aí a gente chega lá, passa o aparelho e não vê nada. Faça um exame de imagem, faz um outro tipo de exame de imagem para ver se esse espinho de peixe não transfixou a mucosa, entendeu? Porque não é incomum, assim, eu já vi alguns casos que depois aparece um abscesso cervical, então... eu já cuidei assim, de uma paciente, assim, super grave, inclusive. Nesse caso, a minha esposa, ela é otorrino, aí ela passou como se fosse esse ultrafino pelo nariz, fez uma fibronase. Aí a moça tava lá na valécula, espetado assim o espinho de peixe ali, sabe? Puxei a língua dele, falei, cara, segura aí. Não, tem as situações mais inusitadas, né, André? Bife a rolê, aqueles palitos de dente, aquilo também já peguei no estômago, né? A gente já pegou. Então, assim. Parece mentira, mas não frango, tem de tudo, né? Tem de tudo. E tem aquele paciente, tem alguns que são até. Eles voltam, né? A pessoa não aprende, ela come uma vez. É o cara recidiva, né? Reincidente. É o cara que come rápido, não gosta muito de mastigar. Acontece muito também o paciente com as próteses, né? Isso, é isso que eu ia falar, né? Assim, porque os pacientes mais idosos que usam prótese não têm essa sensibilidade, né? Aí usa uma prótese e mastiga um objeto que não tá sentindo. Que é cortante ou perfurante e não sente, né? E acaba engolindo, né? Então, são situações que o endoscopista aí é terapêutico e pode ajudar. Legal. Mas respondendo a sua pergunta, né, a gente desviou bastante. É assim mesmo, é para conversar mesmo. Então assim, o aparelho, a maioria dos procedimentos terapêuticos são feitos com aparelho convencional de 10 milímetros. E existem aparelhos mais calibrosos, que a gente chama de duplo canal, que também ele é interessante em algumas situações. Ele teria um outro canal para aspiração. Então, vamos supor, um paciente que está com hemorragia. Num canal você consegue aspirar o sangue, no outro você consegue passar, no outro você consegue passar o catéter injetor, né? Então permite essa manipulação mista ali, né? Ali na urgência te ajuda, né? Te tira um pouco você consegue melhorar o seu campo de visão. Né? Mas a grande maioria é feito com esse aparelho convencional mesmo de 10 milímetros. Ô, Rodrigo, agora eu vou te apertar então, porque você falando assim, né, explicando dessa forma, parece que é fácil fazer endoscopia, parece que é fácil operar em endoscopia, né, porque hoje em dia vocês realizam verdadeiras cirurgias endoscópicas, né, como se fosse isso para a pessoa entender. E, na verdade, a gente que trabalha muito com essa questão, né, do aparelho digestivo, a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Então, assim, a gente está passando por um momento que tem muitos médicos formando e acaba que desses muitos médicos formados, muitos endoscopistas, né? Consequentemente. Sim. No entanto, no início a gente comentou aqui sobre o seu breve currículo, né? Isso foi só um resumo, mas você é um cara altamente especializado no que faz. Todo endoscopista é capacitado para fazer esse tipo de procedimento? Como é que vocês enxergam isso? Qual que é a vantagem de se fazer o exame em um hospital de referência, como na Rede Mater Dei de Saúde, ou numa clínica ali na esquina, enfim? Bom, André, mostra pra gente como é que você pensa sobre isso. Bom, André, a gente brinca que na endoscopia, a gente fala que é operar com uma mão só, né? Estou vendo ali aquela imagem ali, vocês operando, você imagina que a gente tem que fazer a cirurgia com uma mão só. Então, a gente tem que cortar, fazer a hemostasia, parar o sangramento, elevar a lesão, tudo com uma mão só, né? E essa é a grande dificuldade dos procedimentos feitos por endoscopia. A gente não tem, assim, uma tração, né? Existem alguns dispositivos que hoje em dia estão sendo desenvolvidos para isso, mas seria, assim, de forma grosseira, seria isso aí, né? Operar com uma mão só. E embora a gente tenha essa ideia de que esses procedimentos são muito difíceis por endoscopia, eu acho que vale a pena reforçar que fazer o exame diagnóstico bem feito talvez seja o maior desafio para o endoscopista. Né? Você ter a paciência de fazer uma colonoscopia, olhar atrás de cada prega, procurar a lesão, sabe? Então, assim, cada profissional tem um perfil. Então, existem pessoas que têm mais o perfil de fazer um exame diagnóstico bem feito, que é de um valor inestimável, né? E existem
colegas mais de intervenção, que às vezes não tem muita paciência para fazer um exame diagnóstico bem feito, mas é muito bom para fazer terapêutica, né? Então, tudo tem o seu valor, sabe? Eu vejo que hoje em dia, para mim, é muito mais... como eu vou dizer? Eu tento desenvolver muito mais esse meu lado de tentar fazer o exame devagar, o exame cadenciado, porque quando a gente é mais jovem, a gente quer aprender o que é novo, fazer coisas mais agressivas, coisas mais, né? Eu consigo fazer, de repente, o que ninguém faz, né? A gente tem essa vaidade profissional também, né? Que, no fundo, você vê assim que todo mundo aprende, todo mundo consegue aprender se tiver oportunidade, se tiver volume de caso. A gente consegue ensinar, né? Todo mundo vai aprender a fazer uma mucosectomia, vai aprender a fazer colangiopancreatografia, ecoendoscopia com punção, drenagem. Você vai aprender, né? Você tem que ter um bom mestre e volume de caso, né? Mas essa paciência, essa curiosidade em todo o exame de tentar achar a lesão, que eu vejo que deve ser assim estimulado nos mais jovens, sabe? Porque eu vejo que o pessoal hoje chega querendo fazer muita coisa terapêutica e esquece o básico. Eu sinto que falta reforçar o exame bem feito. É o primeiro passo. Para tirar uma lesão, a gente tem que encontrar essa lesão. Primeira coisa, não adianta eu ficar esperando a lesão aparecer só para mim. Eu tenho que achar, né? Então, normalmente, quando você passa uma fase que você quer tirar muita lesão. Aí, a partir do momento, você começa a falar assim... Quando você consegue retirar aquela lesão, você começa a achar. Você começa a ver o seu exame de uma forma diferente, sabe? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para a turma nova, né? Quem pensa em fazer endoscopia, fazer um exame bem feito. Eu acho que é o principal. Respondendo a outra parte da sua pergunta. E aí, como é que é... E é um assunto fascinante também, que eu gosto muito, que é essa questão da formação do endoscopista. Né, que ela mudou radicalmente nos últimos anos, né? A endoscopia passou por várias fases, e principalmente aqui no nosso meio, né? A gente tem em Minas Gerais o privilégio de ter grandes endoscopistas, né? A gente é um centro que tem vários centros de formação que são de excelência mesmo, com reconhecimento da sociedade nacionalmente, né? Então, a gente tem boas escolas aqui de endoscopia. Mas infelizmente, muitos querem seguir o caminho mais fácil, né? Qual que é a formação hoje do endoscopista? O que eu vejo que deveria ser a formação ideal, o que a sociedade também preconiza como formação ideal. Você pode ser um cirurgião, você pode ser um gastroenterologista, um clínico, né? Aí você está apto a fazer a prova para a especialização de endoscopia, que dura 2 anos. Então, a formação ela é de 2 anos, sendo um 3º ano opcional em algum serviço para a realização dessas técnicas mais avançadas. Tá? Então, de 2 a 3 anos para se formar. Existem formas que a gente acho que não vale nem a pena ficar muito comentando, né? Mas tem gente que faz um cursinho aí de final de semana, né? E isso não é o ideal, porque acaba prejudicando os pacientes. Eu acho que... E o paciente, infelizmente, ele não sabe disso, né? Essa é a questão, né? Às vezes a pessoa pode ser um excelente cirurgião, mas não é um bom endoscopista, né? É cada um na sua, né? Eu acho que é muito ruim, porque o paciente às vezes confia muito naquele médico, fala, não, esse é um grande médico e tal, mas ele, na endoscopia ele está aprendendo também. Então, como que o paciente vai saber disso, né? Eu acho que talvez o principal é valorizar o profissional que seja vinculado à Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Então, veja se o seu médico ele é um membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Porque mesmo que ele de repente ele teve uma formação um pouco mais curta, mas ele passou por todos os critérios que a sociedade exige para que ele tenha esse título, né? Eu acho que é talvez o mais fácil para o paciente conseguir fazer essa diferenciação. Né? Isso é muito importante, porque tem uma banalização mesmo, né, desses endoscopistas ou dito endoscopistas, ou, né, e a gente vê uma certa dificuldade. Tem, né?
E é impressionante. Isso é até... Eu fico assim, essa conversa aberta assim... A gente É delicado, né? É delicado, porque isso... É uma ferida, né? Vamos falar, né? Da especialidade. Eu acho que... Mas, ô Rodrigo, é isso que a gente tem que transmitir pro paciente, sabe? A gente repara que o paciente é um leigo. É igual assim, o carro da minha esposa quebrou essa semana, fazendo uma analogia, Sim, né? claro. O cara falou assim, não, é tanto para pagar. Eu falei, gente, não é possível, o carro tá novo, todo revisado, na concessionária. Aí enchi o saco do cara lá, aí o cara arrumou lá, deu jeito, assim, zero de custo, sabe? Pô. Então, assim... Eu como leigo em mecânica, em carro, Sim. assim, não, então tem que pagar mesmo, é isso. Eu não entendo disso. Sim. Né? Sim. Acaba que na medicina tem uma analogia com relação a isso. Né? O paciente é um leigo, ele não entende. O que eu falar, o que nós falarmos para ele, né? Dependendo de como você falar e tudo. O Rodrigo falou uma coisa que eu achei assim, sensacional mesmo, que é a questão do... O paciente confia no médico. Sim. Então, ele está confiando ali no médico. Às vezes vai ver o nosso episódio, vai falar assim, eu tenho que fazer endoscopia, foi uma sugestão, a partir dos 40. Confiou naquele médico, fez a endoscopia. Uma endoscopia que não foi, né, a melhor do mundo, não foi tão bem feita. Ele se sente ali, naquele ponto de vista, seguro. Sim. Porém, foi uma endoscopia que, igual você está citando aí, que não teve o capricho, Cuidado, o detalhe, aquela curiosidade de toda endoscopia ser a única da vida, vamos dizer assim. E o paciente se colocou ali numa posição de segurança. Sim. E às vezes está ali comendo bola. Isso eu achei assim sensacional que você falou. Caio, isso aí é especialmente verdadeiro para colonoscopia. Então, o paciente ele se prepara, ele toma os laxantes todos, se submete a uma sedação do exame que é mais demorado, de 30 a 40 minutos, né? E tem a falsa sensação que está protegido quando o exame não é bem feito. Então, e aí ele vai repetir esse exame depois de vários anos, Com certeza. né? Depois de Pelo 5, 10 protocolo. anos. E aí os protocolos falam, repete, está normal, então repete daqui a 5, 10 anos. E você deixou de proteger o seu paciente, né? Então, isso... O primeiro exame, especialmente, é muito importante que seja bem feito, né? É fundamental que tenha sido um exame muito bem realizado, né? Eu queria deixar só uma mensagem também, André. Claro. Você tocou no assunto ali da questão da clínica, Perfeito. né? Eu trabalho em clínica também, certo? Existem clínicas que são muito bem montadas e preparadas para fazer o exame de altíssima qualidade, né? Existem clínicas e clínicas, existem hospitais e hospitais, né? Então, não é só o fato de ser clínica ou hospital. Então, existem clínicas, aqui a gente pode falar, no estado de Minas Gerais, muito bem montadas, com equipamentos de primeira, com assistência do anestesista, com capacidade de resolver qualquer intercorrência, né? Então, é importante deixar que tem como fazer um exame seguro também em clínica, né? Dentro dessa linha, só reforçando o que a gente está falando, a gente não te chamou aqui para falar e vender para todo mundo que só serve fazer endoscopia com você ou no seu hospital, no hospital que você trabalha. Não é o nosso objetivo. Ou para Que falar pena. Embora realmente você é uma referência e é por isso que a gente quer ouvir sua opinião, mas também que o paciente saiba que é importante que ele esteja num lugar que tenha um renome, um lugar que tenham profissionais bem formados, profissionais certificados, que, o meu convênio não atende no local que o Dr. Rodrigo trabalha, eu quero fazer, ou eu sempre fiz com o Dr. Fulano. Será que o Dr. Fulano está me entregando um serviço de qualidade? Muitas vezes sim, né? Colegas seus, que você conhece e admira também. O que eu quero dizer é, não adianta ser qualquer um, mas que seja alguém bem formado, num local com estrutura, porque esse local com estrutura vai ter equipamentos modernos, de qualidade, e não está fazendo um exame obsoleto, né? Então, eu gosto muito de indicar o profissional para o meu paciente, eu dou algumas sugestões, muitas vezes, mais de uma, para ele poder escolher. Mas, ao mesmo tempo, falo com ele, olha, se você não quiser seguir nenhuma das indicações, não tem problema nenhum, mas vá num lugar de maior porte, um local que seja mais moderno, mais estruturado e com profissionais sabidamente renomados, para que esses profissionais deem respaldo para aquele laudo que você vai levar para casa, para que ele tenha algum valor, né, para aquele médico que vai te acompanhar depois. Perfeito, Lucas. Eu acho que isso não é difícil do paciente perceber,
né? O paciente, ele sabe. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo, né? Ele sabe um serviço qual que é bem estruturado, qual que não é, né? E conversa com um ou outro. Acho que essa indicação do médico assistente é o mais importante mesmo, né, Lucas? Se ele, como o Caio citou, você confia em você indicou, deu várias opções. Com certeza você pode, aqui, e felizmente em Belo Horizonte a gente tem grandes endoscopistas, né? Você pode indicar vários aí, né? Assim, eu lembro de vários colegas, né, da sociedade aqui que pode fazer o exame muito bom. Com certeza. Né? Rodrigo, você falou que você realiza exames em clínicas e, né, e lá no hospital, lá no Mater Dei, e até lá no HC também, né, no SUS, que você faz essa parte do trabalho também, isso é importante das pessoas saberem. Qual que é a diferença que você vê? O que você faz num lugar que não faz nem outro, ou é a mesma coisa? Sim, excelente pergunta, André. Bom, no Hospital das Clínicas, eu tenho um carinho muito grande pelo Hospital das Clínicas, que é minha... Assim, eu aprendi tudo que eu sei foi no Hospital das Clínicas, né? Então, é importante fazer até esse agradecimento à instituição, porque a gente viaja, faz estágio fora, né? Então, muitas vezes a gente... Casa é casa, né? Pega um avião, pega um avião, a pessoa acha que pega um avião e volta já especialista. Não, né? Eu peguei o avião, vi muita coisa, mas foi no Hospital das Clínicas que eu aprendi a fazer endoscopia alta, baixa, colangio, ecoendoscopia, foi tudo lá. Então, hoje eu continuo trabalhando no SUS, fazendo esses procedimentos mais avançados de colangiopancreatografia e ecoendoscopia no Hospital das Clínicas, né? Procedimentos terapêuticos, que o Caio tocou anteriormente, né, nesse assunto, eu gosto de fazer em hospital. Não gosto de fazer isso em clínica. Não recomendo, inclusive, que se faça isso em clínica. Então, a clínica ela é muito boa para fazer um exame diagnóstico. Então, você tem que fazer o seu exame de rastreamento, uma endoscopia, uma colonoscopia, um exame de rastreamento. Pode fazer em várias clínicas, né? Você vai fazer um exame muito bem feito. Normalmente, na clínica, não tem aquele paciente grave de hospital, não tem encaixe, não tem urgência, seu exame talvez não vai atrasar, né? No hospital é diferente. Então, eu faço no Hospital Mater Dei, fico lá, é minha casa, né? Hoje é minha casa, o Hospital Mater Dei. Fico 12, 14 horas dentro do hospital trabalhando. E ali aparecem urgências, né? O Lucas me liga e fala, Roda, tem um paciente aqui, está precisando fazer o exame. Eu vou ter que dar um jeito de adequar minha agenda para fazer esse caso. E às vezes o paciente eletivo, o paciente que está ali esperando, vai ter que esperar um pouquinho mais. Faz parte do serviço, faz parte da dinâmica do hospital. Né? Tem os dias que eu estou só para procedimento eletivo que não vai atrasar não, viu, Lucas? Mas o dia que eu estou de plantão pode acontecer de atrasar. Né? Então, assim, procedimentos terapêuticos, hospital. Procedimentos diagnósticos, você pode fazer seguramente numa clínica. Assim como também no hospital vai muito bem, né? Sim, e também procedimento diagnóstico no hospital. Vai depender muito do paciente também, né, Lucas? Então, assim, se a gente tem um paciente mais idoso... Eu te perguntei aqui, antes da gente começar o programa, eu discuti um caso aqui, gente, com o Rodrigo, que eu acho que vai entrar nessa questão que você vai falar, do perfil do paciente, que às vezes, até para um exame sem uma possibilidade terapêutica, mas ele é um paciente mais crítico, mais sensível. Sim. Então, tem aquele paciente que a gente considera de baixo risco anestésico, né? Aquele que pode ser sedado tanto em clínica e hospital. Aquele outro paciente que a gente fala que tem doenças que estão descompensadas. Então, esse vai precisar de um cuidado especial, talvez tenha que interná-lo para fazer a preparação. Então, isso é que vai determinar também o perfil do paciente, a gravidade das comorbidades, das doenças que esse paciente possui, vai determinar se eu posso ou não realizar esse procedimento em clínica. Né? Como você falou, né, Caio? Então, se tem um paciente que está sangrando, é muito idoso, tem algum problema cardiológico, esse paciente obrigatoriamente tem que fazer no hospital. Né? Ô, Rodrigo, eu queria te perguntar sobre os procedimentos mais específicos dentro da endoscopia, né? Você, já falei, repeti, não é puxando o saco nem nada, é porque tem que valorizar mesmo quem faz coisa nobre, né? Então, assim, não precisa entrar em detalhe muito específico, mas para a gente citar, a gente poderia ficar aqui uma semana falando sobre endoscopia, né? E o que tem para fazer, mas, assim, sobre endoscopia, ultrassom endoscópico, ecoendoscopia, sobre CPRE, que eventualmente, né,
os nossos pacientes precisam de realizar isso e a gente recorre a quem sabe fazer, não é qualquer endoscopista que faz, que é habilitado a fazer. Podia, assim, definir um pouquinho cada um desses métodos, o que se trata e para que faz, sabe? Brevemente, eu acho que é importante. Isso é legal, porque até alguns colegas médicos, às vezes, eles não sabem muito bem como é que é realizado esses procedimentos. Isso aí eu gosto demais também, sabe, André? Essa parte da ecoendoscopia e da via biliar. Isso. Então, olha que bacana. Isso daí que você fez lá na França, né? Alguém bolou. Então, a gente falou já dos tubos flexíveis e tal. O que eles fizeram? Colocaram um transdutor de ultrassom, que é o quê? Quando você vai fazer ultrassom, não tem aquela peça grande que a gente coloca na barriga para ver, né, os órgãos lá dentro. Eles fizeram isso em miniatura e colaram isso no endoscópio, colocaram nesse tubo. Então, eu consigo passar esse tubo até o estômago, até o duodeno e fazer esse ultrassom lá de dentro do intestino. Qual que é a vantagem disso? Eu consigo, então, quando eu faço um ultrassom aqui percutâneo, eu vejo a vesícula desse tamanho, quando eu faço lá de dentro do estômago, encosto o transdutor na parede do estômago e a vesícula está do lado, ela aparece na tela desse tamanho. Aí eu vou conseguir ver se tem um microcálculo, que às vezes não apareceu no ultrassom, consigo ver outras alterações que eu não veria com outros exames. Você pode fazer uma ressonância que você não vai achar um cálculozinho de 5 milímetros, é difícil para baixo de 5 milímetros. Com ultrassom endoscópico eu acho. Um tumor de pâncreas, muito pequenininho, que não aparece em outros métodos. Ou às vezes tem uma suspeição que possa ter um pequeno tumor de pâncreas. Com esse ultrassom, através do estômago, eu consigo ver o pâncreas todo. E o mais legal, eu consigo fazer biópsia. Então, eu acho lá o nódulozinho e consigo passar uma agulha pelo aparelho e puncionar aquele tumor de pâncreas para ver se eu acho uma célula ali, para ver se é tumor, se não é, né? Então, esse é o exame de ultrassom endoscópico, ou ecoendoscopia, que é o nome que eles também dão para esse tipo de técnica. Esse já é um tubo um pouquinho mais grosso, é um exame um pouco mais demorado, né? Também feito com sedação, mas o paciente faz e vai embora para casa no mesmo dia. Então, é um avanço muito grande, principalmente nessa questão da coleta de material. Então, ontem mesmo, no Hospital Mater Dei, a gente fez um exame, né, um paciente com uma massa retroperitoneal que não teria acesso para fazer uma punção percutânea e eu consigo fazer pelo estômago. Então, a gente consegue fazer essa punção, manda para o patologista e consegue achar uma célulazinha lá para orientar o tratamento de vocês. Vocês vão operar ou não, né? Acho que a endoscopia seria mais ou menos isso, né? Nesses casos de biópsia, às vezes evita, inclusive, uma operação para dar o diagnóstico. Pode evitar. Você, tem que operar para dar o diagnóstico. Não, faz a endoscopia, que não é qualquer endoscopia, né? Mas faz a ecoendoscopia, tira um fragmento e dá o diagnóstico sem uma operação verdadeira, né? Vamos falar assim. E o legal é que é realmente assim, é muito pouco invasivo. Isso que eu acho mais fascinante. Super seguro, né? A segurança da ecoendoscopia é comparada da endoscopia digestiva alta convencional, né? Baixíssimo nível de complicação, né? E um exame muito bom que traz muito, muda a conduta muitas vezes, né, dos pacientes, né? Então, esse é um outro tipo de método que a gente trabalha, tem lá no serviço também, né? E é importante passar isso para a população também, porque... O SUS disponibiliza esse tipo de exame, Rodrigo? No Hospital das Clínicas, a gente realiza a ecoendoscopia com todas as dificuldades que tem por ser um serviço público. Então, a questão de manutenção de aparelho, muitas vezes, né? Mas o aparelho é lá do hospital? É do Hospital das Clínicas. Legal. É do Hospital das Clínicas. Também é feito lá, mas só lá também, por enquanto. Uhum. Tomara que isso se difunda e outros serviços comecem a realizar também. E no que diz respeito a CPRE, o que é essa sigla, o que é esse exame, Rodrigo? CPRE, isso aí é um nome complicado, palavrão. Né? É colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, a gente passa é um aparelho, é um outro tubo, é um outro que não é né? É um outro tipo de tubo que tem uma visão lateral e a gente vai até a papila duodenal maior, que é onde desemboca a bile. Então, assim, o fígado produz a bile, tem um canalzinho que chama coleto que leva essa bile até o intestino. E a gente vai até esse canal e consegue abrir esse canal e tirar cálculos, né? Principalmente. A principal indicação certamente os pacientes e quem nos ouve aqui já conhece alguém que tinha uma pedra na vesícula, aí fala, a pedra desceu, foi para o canal, né? Aí chama o endoscopista, é aí que a gente entra.
A gente entra para tirar essa pedra do canal, para os cirurgiões poderem tirar a vesícula depois tranquilamente. Né? Então, ela ajuda nisso. Mas esse é um procedimento que já é mais complexo, feito no bloco cirúrgico, com anestesia geral. Aí o paciente tem que estar entubado, né? Preferencialmente, eu gosto de fazer com ele sempre entubado. E aí a gente retira, 90% das vezes é possível retirar esses cálculos com a colangepancreatografia. Quando a gente não consegue, ele fica com vocês. Né? Mas é isso mesmo. Evita também muita cirurgia de alta complexidade, né? Nesses casos. A CPRE, ela revolucionou, né? Esses tratamentos desses cálculos dentro do colédoco. E a gente tem um episódio gravado aqui de pedras na vesícula, né? Que a gente dá uma passada, dá uma passada, mas assim, é sobre isso que a gente está falando agora, né? Isso é muito legal, André, porque assim, aqui em Minas Gerais, né, a turma que começou a fazer colangepancreatografia, eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem para essa turma aí, porque são assim, desbravadores mesmo, né? Isso no Hospital das Clínicas tinha o Dr. Dulmar, né? Que confeccionava os próprios acessórios, né? Fazia os papilotomas. Naquela época, fazia um canudinho com um fiozinho de arame ali e tal, para conseguir abrir papila, né? Depois veio uma outra geração já com o meu professor, meu mentor, que foi o Dr. Walton, o Dr. Edivaldo, né? Que é uma turma mais antiga e que muito experiente nisso aí, são desbravadores mesmo dessa parte da colangepancreatografia, né? E aí veio a minha geração, eu já estou um pouco mais velho que vocês, mas assim, já sou bem mais novo do que eles. Para mim já foi muito mais fácil, porque eu peguei a época do vídeo endoscópio. Faltou falar isso para vocês, porque antigamente o aparelho era de fibra ótica. Então, você imagina como é que você ensina uma pessoa a fazer endoscopia olhando, né, na fibra ótica. Aí eles até brincam, falam assim, que viu uma úlcera e falam assim, olha lá. Aí quando mudava o aparelho de posição já não estava mais, né? E aí a pessoa não via e fala, não, vi. Achava que tinha visto outra coisa e falava que era úlcera, né? Então foi desenvolvendo isso. Depois desenvolveram o que eles chamavam de xereta, que era uma ótica paralela, um olhava, o outro conseguia ver a mesma coisa que o endoscopista. Depois desenvolveram a microcâmera, que aí colocavam a câmera no aparelho de fibra ótica e aí, a partir disso aí, revolucionou o ensino. Que aí todo mundo conseguia acompanhar no vídeo o que a pessoa estava vendo, né? Aí depois virou uma câmera na ponta do endoscópio. E aí a coisa foi... Eu já peguei essa fase. Então, eles desbravaram muita coisa até... né? Então, eu já peguei numa fase mais adiantada e a colange já... A gente conseguiu fazer muito mais terapêutica do que a turma mais antiga, porque eles tiveram que desenvolver todo o negócio, né? Desenvolver a canulação, como é que abrir aquela papila e tal. Então, é um procedimento que eu tenho muito carinho, porque é complexo, existe uma curva de aprendizado muito longa, né? E vale aqui render essa homenagem a essa turma que tem muita gente em atividade ainda que faz esse tipo de procedimento muito bem também. Sem dúvida, isso é legal. Essa gratidão, né? A colangepancreatografia endoscópica retrógrada. É um nome grande, né? Mas é isso. Seria quando a pedra vai para o canal. Aí fala, desceu da vesícula, a pedra foi para o canal. Aí é a CPRE. Muito bem. Que a gente tem que fazer. Perfeito. Dentro dessa terapêutica, ou seja, as endoscopias que fazem tratamentos, né, endoscopia intervencionista ou cirurgias endoscópicas, muito relevante o que o André falou, que ela substitui ou ela faz com que o paciente deixe de precisar de, muitas vezes, intervenções cirúrgicas. Como você falou na retirada dos cálculos do canal da bile, Sim. como em vários tipos de biópsia, até mesmo na realização dos ultrassons endoscópicos, né, das ecoendoscopias. E também o que é uma coisa que hoje quase que o cirurgião não faz mais, o residente hoje da cirurgia, muitas vezes ele nem aprende a fazer esse procedimento, que é a gastrostomia endoscópica, que vocês fazem muito bem. Hoje, para você ensinar um residente a fazer uma gastrostomia cirúrgica, isso quase que não existe mais, só em situações de exceção mesmo. E vocês fazem isso com grande maestria, né, Rodrigo? Lucas, você citou um dos procedimentos que eu acho assim mais geniais da endoscopia, que isso aí foi bolado por um pediatra e um neurologista. O que eles repararam em crianças? Quando passava o endoscópio, né, numa criança, na criancinha, eles viam a luz do endoscópio lá, transiluminava a barriga do neném, né? Falou, gente, mas está muito próximo aqui da pele esse estômago, né?
E aí, o que é gastrostomia, para tu me entender? Tipo, é uma via de alimentação, seria um tubinho que é colocado lá dentro do estômago. E aí, o que o Dr. Lucas está falando é que teria que fazer uma incisão para abrir o estômago, botar esse canudinho lá dentro e depois costurar, né? Mas o que esses caras bolaram? Falaram, não, se eu estou vendo essa luzinha ali, eu vou espetar aqui, faço anestesia aqui, entro dentro do estômago e consigo recuperar o fio pela boca, através da endoscopia. E a gente passa essa sonda pela boca e vem puxando e ela fica no estômago, né? Então, é um procedimento simples, rápido, assim... Paciente mais fragilizado, você minimiza a agressão, exatamente, né? É um procedimento que é genial, é simples, né? Legal O difícil é pensar, né? Simples Simples depois que já deu tudo certo, a técnica já está muito domina. estabelecida, né? E minimizou a complexidade da via cirúrgica, que não é isenta de problemas. Claro que a endoscópica também não é isenta, mas ela é muito mais rápida, muito menos agressiva. Aquela pessoa idosa, que às vezes que sofreu um AVC ou alguma doença neurológica ou outra, que ela não consegue mais alimentar e ela precisa daquela sonda. Então, você tem que levá-la para o bloco cirúrgico, abrir a barriga, pegar o estômago pela cirurgia. E isso hoje ser feito só por endoscopia, entre aspas, né, sem ter que fazer um corte no paciente, isso nem é novo, tão novo assim, mas isso é muito evoluído do ponto de vista técnico, né? Sim. É um procedimento que o paciente não há necessidade nem de internação, ele vem para o setor, a gente faz em 10 minutos, 15 minutos no máximo, né? E em 4 horas a gente libera a dieta pela sonda. E o paciente pode ir para casa, né? Então, é fantástico, né? Por ser uma via que não é natural, tem suas complicações, né? Sempre vaza um pouquinho, pode dar infecção, né? Parece lá pra gente no pronto-socorro eventualmente. Isso. Mas é genial mesmo. A gente fica falando aqui, né? Toda hora vai lembrando de uma coisinha a mais que realmente a endoscopia revolucionou. Já falamos aqui, né? Que a gente nem estava citando do corpo estranho, que é o mundo, gastrostomia, procedimento avançado. Só voltar lá na CPRE que você falou, né? Assim, com toda a propriedade que tem, o tanto que isso muda, né? A presença da CPRE no serviço, você conseguir fazer isso no serviço, o tanto que isso é benéfico e muda desfecho, morbimortalidade para um paciente. Demais. E no Hospital das Clínicas, principalmente, eu acho que a gente faz muita diferença porque lá tem transplante hepático, né? E a gente sabe dos pacientes que fazem transplante hepático, podem, uma porcentagem pequena deles, desenvolver um estreitamento ali da região essa junção, né? Fica um pouco mais técnico, mas seria uma estenose da emenda ali, onde foi o fígado transplantado, né? E aí a gente consegue também dilatar, colocar prótese, né? Isso é muito legal. Melhora muito o desfecho desses pacientes, né? Você consegue salvar um transplante hepático, né? É muito bacana. Consegue muito aliviar, bacana por exemplo, tumores. O paciente que tem um tumor de pâncreas, que é inoperável, está ictérico, tendo um quadro de infecção do fígado, que é colangite, a gente consegue colocar uma prótese. Então, num quadro de ajuda ali na paliação daquele paciente, dá conforto. Paliação, consegue melhorar o que a gente fala que é icterícia, né? O paciente fica amarelado, aí você põe uma prótese, o paciente ganha uma qualidade de vida no restante, né? E está crescendo a disponibilidade desse tipo de endoscopia avançada, né? Que você comentou aí, mas a gente vê na nossa realidade muito paciente que com as coledocolites, né, que são essas impactações de cálculo na via biliar, que ficam, às vezes, no interior, em outros serviços que não têm essa disponibilidade, gera uma demora para poder conseguir uma transferência, vir para um serviço mais especificado. Está crescendo, mas vamos falar que assim, ainda é uma realidade, acho que um pouco mais aqui da capital e de grandes centros. Sim, Caio. A gente acompanhou muito essa difusão da CPRE, tanto em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. E, felizmente, eu tenho excelentes residentes que foram para o interior, estão fazendo CPRE muito bem no interior, sabe? Legal. Com qualidade, assim. Então, e é interior grande também, assim. Eu digo cidades que não tinham, até pouco tempo atrás. Então, assim, hoje eu tenho residentes nossos em Montes Claros fazendo, tem residente que está no Espírito Santo, tem gente que foi para Fortaleza, né? Esses residentes nossos que estão aqui no Hospital do Barreiro fazendo pelo SUS, né? Então, antigamente não tinha.
Não tinha pelo SUS, né? Hoje, pelo menos 3 serviços em Belo Horizonte a gente consegue resolver isso. E um dos que mais faz é o pessoal do Metropolitano. Tem lá a minha ex-residente, que hoje já nem é mais ex-residente, é uma médica muito bem formada, que é a doutora Natália, trabalha, né, faz casos grandes lá também. Então, eu fico muito feliz de saber que a gente conseguiu também formar outras pessoas que estão difundindo isso e beneficiando pacientes do SUS também, né? Mas, infelizmente, precisa de mais gente, né? A gente precisa de, na verdade, uma valorização do procedimento, né? Uma viabilização por parte do SUS para o procedimento, né? Porque o código paga muito mal para o hospital, não cobre sequer os materiais, né? O código de colangiopancreatografia, o hospital recebe em torno de R$2.000 para fazer um procedimento desse. Só de material. Né? Assim, só os acessórios que a gente utiliza para tirar um cálculo, eu tenho que usar o papiloto, um fio-guia e uma cesta ou um balãozinho, para conseguir tirar um cálculo desse, isso aí já deu mais que R$2.000. Vários deles descartáveis, né? Mas existe. Aí é outro problema, né? Que a gente tem uma exigência que tudo tem que ser descartável, tem que ser mesmo, né? Ao mesmo tempo, não temos como que a conta não fecha. Para a gente poder fazer um procedimento, pagar um profissional que é diferenciado para estar ali. São 2 profissionais, na verdade. Né? A colangiopancreatografia exige pelo menos 2, né? Ou um enfermeiro bem treinado. E cai nessa questão também, né? Acaba que quem trabalha no SUS fazendo colangio também são os heróis, assim, que... Isso é legal falar, porque a gente tem uma proposta aqui de falar muito dessa parte também de bastidor, que a pessoa, né, o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, não entende um pouco dessa realidade. Às vezes vai assistir o programa, falar que tem a CPRE e está no SUS, vai querer exigir alguma coisa. Sim. E entender que a falta de disponibilidade muitas vezes está atrelaçada a essa conta final. Essa conta não fecha, né? Não fecha. Isso no Hospital das Clínicas, né? Eles tinham um acordo com a prefeitura que era muito bom, sabe? Um acordo que girava em torno de R$4.500, R$5.000 para o procedimento e a gente conseguia dar vazão a esses casos. Foi criado o código no SUS da colangiopancreatografia e aí isso caiu para R$2.000. Né? Então, existe essa limitação. Então, o próprio hospital já pede para a gente... Quase que evitar de fazer, né? Isso. Existe uma tendência a evitar fazer casos muito complexos que podem gerar muito custo. Isso atrapalha muito, né? Atrapalha demais. Tá? Porque a gente não escolhe o caso, né? O caso aparece. E para quem está assistindo entender, né? Quando a CPRE não está disponível e a gente entrar na nossa parte, é uma cirurgia de grande complexidade. É muito pior. É uma cirurgia que, assim, é muito pior para o paciente do que um procedimento tão pouco invasivo, vamos dizer assim, quanto uma CPRE ou uma endoscopia. Tem toda a razão. Antes que, claro que isso não vai ser o foco da conversa, mas às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim, não, o doutor Rodrigo achou que R$2.000 é pouco. Mas não é que R$2.000 é pouco, é que a conta inteira, a parte do hospital, do bloco cirúrgico, do anestesista, dos equipamentos, do tempo de sala cirúrgica, da equipe de enfermagem, da internação do paciente, ou seja... Do médico. Não do médico. Ele já recebe muitas vezes até o próprio salário fixo lá e não vai ganhar mais ou menos para fazer isso. É só porque esse dinheiro não paga as contas hospitalares e a gestão do hospital vê que toda vez que o doutor Rodrigo entra no bloco, aquele procedimento está dando muito prejuízo, mais prejuízo ainda. Não é que é honorário médico, é salário do profissional, querendo dizer que a gente está exigindo valores exorbitantes. Não é isso, né, Rodrigo? Perfeito, Lucas. Exatamente. Isso não é do honorário médico. Estou falando só para pagar os materiais mesmo, né? O espaço. O que o Rodrigo está falando aqui é uma aula de gestão de saúde, quase. Essa isso parte. É um entrave que a gente conversou com o Vinícius, agora com você. É uma realidade, né? As pessoas têm que saber disso. É verdade, né? Ô Rodrigo, mudando um pouquinho de assunto, e assim, acho que não sei se o pessoal quer fazer te questionar de alguma outra forma, mas a minha última indagação é o seguinte, a gente conversou aqui, né, um tempão sobre endoscopia, parece tudo muito bonito, muito fácil, muito legal. No entanto, a gente sabe que existem as complicações, né? E isso a gente tem que levar em conta. A gente não pode passar para o paciente que, não, é tudo simples, não é assim, né? Existe uma expertise sua, uma expertise de quem faz esses procedimentos e, assim, quais as complicações, quais as chances de complicar,
Conta pra gente um pouquinho sobre isso, sabe? André, excelente, né? Eu posso falar um pouco da colonoscopia também? Ou só da endoscopia alta que você quer? Da endoscopia alta. Tá. A endoscopia alta é um procedimento muito seguro. Muito seguro. As complicações envolvem complicações principalmente relacionadas à sedação, né? E diretamente ao procedimento endoscópico. A gente pode dividir assim. Eu acho que as complicações relacionadas à sedação, elas são minimizadas quando você tem um profissional habilitado a realizar essa sedação, né? Então, preferencialmente, realizar em serviços que tem um anestesista fazendo a sedação. Essa é a minha opinião. Isso não é consenso. Existem serviços que funcionam sem o anestesista, em que o próprio endoscopista faz a sedação, né? Mas eu não tenho dúvida de que o anestesista é a pessoa para tratar a complicação relacionada à infusão de medicamentos, né? E você imagina o seguinte: eu estou fazendo o exame, olhando a mucosa do estômago e tenho que ficar olhando o monitor do paciente para ver se ele está desaturando ou não, se a frequência aumentou ou não, se ele está bradicardizando, né? Então, se ele começa a respirar mal, como é que eu faço? Eu tenho que ventilar esse paciente. Então, eu não aconselharia nenhum parente meu fazer uma endoscopia num serviço que não tem um anestesista. Eu acho que isso tem que ficar claro, eu acho que a gente tem que ser bem, jogar aberto com relação a isso, né? Se você faz com anestesista, se faz num serviço que tem suporte, a chance de você ter ocorrência é mínima, né? E quando acontece alguma complicação anestésica, na grande maioria das vezes, o paciente nem vai lembrar, porque ele foi assistido adequadamente naquele momento, rapidamente, o paciente termina o exame e fala, já terminou, né? Não vê isso. Uhum. E é muito raro, né? Isso aí, assim, é menos de 1% dos casos. Legal. Tá? Complicações relacionadas ao procedimento mesmo. O que todo mundo morre de medo é a perfuração. Fulano foi fazer uma endoscopia lá, perfurou o intestino, né? Na endoscopia é muito raro isso acontecer, mas pode acontecer, principalmente na passagem do crico faríngeo e na passagem para a segunda porção do adenal. São pontos mais onde tem mais perfuração, onde é mais frequente acontecer, muito raro também, mas pode acontecer esse tipo de complicação. Sangramento, excepcional. Assim, não lembro de ver... Se o paciente tem alguma condição que predisponha à hemorragia, toma anticoagulante, ele tem estossomose, é cirrótico. Algumas hemofilias. Isso, e aí é feita uma biópsia de uma lesão, tal. Pode acontecer sangramento? Pode. Né? Existem casos anedóticos aí de paciente que evoluiu mal, depois de uma biópsia, chegou sangrando, tal. Isso, mas pode acontecer, né? Muito, muito raro também. Na endoscopia alta é muito, muito seguro. Legal, isso é importante saber, que as pessoas às vezes têm medo e, pelo que eu estou percebendo, na verdade as complicações estão mais relacionadas com a sedação, né? Com a falta ou a presença, vamos falar assim, do médico anestesista, que é o especialista em se fazer essa parte, né? Ou um segundo profissional habilitado, né? Assim, com treinamento de manejo de via aérea. Então, não precisa ser o anestesista, mas tem que ter um segundo profissional ali por conta de... Ele tem que cuidar do paciente. Perfeitamente. Né? Até para o endoscopista tá com a atenção toda voltada para aquele exame caprichado, detalhado. Exatamente. Você citou aí várias vezes. Exatamente. Porque, e a sedação, né, é muito importante, cara, é o seguinte, se você faz uma sedação ruim, né, o seu exame ele é corrido. Então, antigamente, né, em que o endoscopista fazia a própria sedação, ele começava o exame, o paciente reagia, já falava, tá acabando, já passa o aparelho, já tira o aparelho, entendeu? Não deu tempo de ver nada. Uhum. E o exame está sempre acabando, já entra terminando o exame, né? Não é o ideal. Então, tem que ser um exame cadenciado. Na hora que o paciente realmente está no nível correto, a gente começa o exame, faz o exame devagar. Se ele reagir um pouquinho, separa, o anestesista faz um pouquinho de remédio, aí ele dorme mais um pouquinho, você faz o exame devagar. Exame corrido não é bom, né? Muito bem. Vocês querem abordar de alguma outra forma? Eu acho que a gente ter a opinião do Rodrigo foi muito bom, né? Acho que encerramos. Então está chegando ao fim mais um episódio da A Confraria Cirúrgica. Se você gostou de participar conosco, curte, compartilha com pessoas que eventualmente vão fazer uma endoscopia ou qualquer procedimento endoscópico. Alguma mensagem final
sobre endoscopia digestiva alta, doutor Rodrigo? Acho que deixar a mensagem para a população que é a questão da prevenção, né? Eu acho que é reforçar isso, que não há necessidade de ter medo, não precisa ter medo. Se o seu médico indicou esse tipo de procedimento, né, pode ir tranquilo, o exame melhorou demais, hoje em dia é muito seguro, né? A gente tem grandes centros aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, que são plenamente capazes de fazer um exame diagnóstico bem feito, né? Então, não tem razão para o paciente ter medo de realizar uma endoscopia digestiva. Eu acho que talvez seja essa a mensagem. Perfeitamente. E conta pra gente onde que o pessoal pode te achar, não sei se rede social ou o local que você trabalha. Telefone do consultório, deixa tudo aí, Rodrigo. André, você sabe que assim, isso aqui para mim é muito novo, né? Eu não sou muito, assim, um cara da rede social, né? Mas eu trabalho, a minha base é no Hospital Mater Dei, eu trabalho lá, né? Então, se ligar lá para a gente no número geral do Hospital Mater Dei, você vai conseguir marcar um horário conosco, né? Eu fico lá no Hospital Mater Dei Santo Agostinho e também ajudo a nossa equipe do Hospital Mater Dei Betim Contagem, né? E trabalho no Hospital das Clínicas, né? Então, eu fico... Mas para pacientes da rede privada, principalmente o Hospital Mater Dei é a minha base. Legal, muito bom. Doutor Caio, alguma mensagem final que você quer deixar? Primeiro, agradecer o Rodrigo aqui, né? Cara, maravilhosa essa conversa, muito legal mesmo. Acho que deixou bem clara a importância da prevenção, a importância de ter um profissional que passa segurança, que está dedicado ao paciente e ao exame e ao procedimento, né? Não vou nem chamar só de exame, porque aqui a gente falou muito sobre a parte não só de exame. Agradecer, Rodrigo, fantástico mesmo. Eu tenho que agradecer a vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma experiência, como eu disse, é nova. Eu gostei demais. Vocês podem me chamar, né? E agradecer a caneca também, que é muito chique. Legal. Aqui, uma canequinha chique aqui, que vai ter lugar de destaque. Maravilha. Né? Doutor Lucas, conta pra gente aí suas mensagens finais, onde que o pessoal pode te achar. É um prazer a gente ter... um profissional do gabarito do Dr. Rodrigo Roda aqui conosco hoje. A endoscopia é uma especialidade muito atrelada à cirurgia do aparelho digestivo, tanto na finalidade de diagnóstico, rastreio e prevenção, né? Assim como o tratamento de várias modalidades, aí, várias doenças, essas modalidades de tratamento que podem substituir tratamentos cirúrgicos, em alguns casos, né? Sempre bem selecionado, trabalhando com equipe especializada. Então, a gente ter a endoscopia atrelada à cirurgia do aparelho digestivo, isso é muito bom, tanto na parte, né, dos tumores, na parte dos cálculos biliares, nessa parte também de refluxo gastroesofágico, que a gente trabalha muito nessa área também. Existem modalidades que a endoscopia nos auxilia também na parte bariátrica, casos selecionados, mas é muito bom ter um profissional como você, a equipe de vocês e ótimos outros endoscopistas que a gente tem em Belo Horizonte, que é onde a gente trabalha, né, aqui na região, e é muito bom poder contar com uma pessoa como você e te agradeço muito pela presença. Muito obrigado, Lucas. E além disso, falo para os pacientes que eles podem me encontrar na minha rede social, @lucascalazans gastrocirurgia. Lá a gente tem contato do consultório, contato da secretária, tem um link do WhatsApp para falar direto conosco. A gente está sempre à disposição. Muito bem. Eu fico muito agradecido, viu, Rodrigo, de ter aceito o convite, de poder compartilhar conosco e com os pacientes ou com acadêmico, residente, que eventualmente né, se interessa pela área. Eu acho que, de forma geral, você compartilhar conosco a sua experiência, sua expertise é muito importante. Eu acho que para os pacientes fica a dica mesmo, né, de buscar um serviço ou um médico, né, como o Dr. Rodrigo orientou, credenciado, que preenche os critérios, né? Hoje em dia tudo é muito fácil, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, selecionar, pesquisar, que eu acho que é o mais importante para deixar registrado no momento. O pessoal me acha lá no Instagram, no @AndréFugioka. Eu acho que por hora a gente fica por aqui. Até logo, um abraço. Muito obrigado. Muito bem.